começando hoje mais uma edição do nosso Sala de Estar. E a nossa estrela é Valéria Morato, que como eu é professora de educação infantil e somos companheiras, colegas no Sindicato dos Professores. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, Mônica. A estrela é você, na verdade, que abrilhanta todo esse cenário aí de Varginha, e nós temos muito orgulho de poder contar com você junto ao trabalho do Simpro. Obrigada, Valéria. E Valéria, queria conversar com você um pouquinho hoje sobre os direitos trabalhistas dos professores, né? A área que nós atuamos tanto. E sempre quando eu chego nas escolas, a gente tem professor novo, nem sempre é a mesma equipe, né? E toda vez eu faço uma pergunta. Vocês conhecem a Convenção Coletiva de Trabalho de vocês? Vocês sabem o que é a Convenção Coletiva de Trabalho? E muitos não sabem, desconhecem que existe uma legislação específica para os professores. Então nós vamos aproveitar esse momento, né, que tem muitos professores nos acompanhando, para você explicar um pouquinho sobre a Convenção Coletiva de Trabalho. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Com prazer. É uma das coisas que nós mais discutimos, né? E mais lutamos para que a Convenção Coletiva de Trabalho tenha cada vez mais direitos. Como vocês sabem, né, já me conhecem, eu estou na presidência do Sindicato dos Professores. E o Sindicato dos Professores, ele é de base estadual, ou seja, ele representa, o Simpro-MG, representa todos os professores do estado de Minas Gerais que trabalham em escolas privadas, que são escolas confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, e escolas particulares, que são as escolas que visam lucro e que estão hoje aí tomando conta do mercado educacional, né, Mônica? Os trabalhadores e trabalhadoras como um todo são regidos pela CLT, né? Que é essa convenção das leis do trabalho. Para melhorar a CLT, as categorias fazem normalmente, quando conseguem se organizar, as convenções coletivas de trabalho. Então, a convenção coletiva de trabalho é para além da CLT. E tem que ter especificidades para que seja uma convenção válida para a categoria X ou Y. Então, os metalúrgicos e metalúrgicas têm uma convenção coletiva de trabalho que negociam aí com a FIENG, no caso de Minas Gerais, e com as empresas acordos coletivos de trabalho. No caso dos professores e professoras, nós negociamos com os sindicatos dos donos de escolas. E temos, então, uma convenção hoje com 58 cláusulas, e que são específicas para a categoria de professores que nós representamos. Por exemplo, eles têm, todos os professores, professoras, apesar da reforma trabalhista ter tirado essa obrigatoriedade de ser só com registro em carteira de trabalho, né? Muitos podem ser, infelizmente, contratados por pessoa jurídica, né? Que a gente chama de PJ, mas ainda assim é importante falar, e eu vou e volto, né? Que eu sou professora, é muito assim, que a gente representa todos os professores e professoras, independente do contrato de trabalho. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho, ela vale para todos, independente do contrato de trabalho. Então, vale para o PJ? Vale. Né? Vale para aquele que hoje, infelizmente, tem alguns que são terceirizados? Vale. Né? Inclusive, a gente luta muito para que, como professor e a professora são categorias especiais, né? Nós que essa questão da terceirização não valha. Mas o que acontece? A cada ano, a gente negocia essa convenção coletiva de trabalho, que são essas 58 cláusulas que são específicas para os professores e professoras de Minas Gerais, no caso, aqui específico de Varginha, que é a convenção que a gente negocia com o Sinep-MG. E o que tem nessa convenção? A primeira coisa, tem um piso salarial que precisa ser respeitado.
Então, lá, quando você abre o site do Simpro, tá lá separadinho qual o grau que você, qual o segmento que você trabalha. Então, nesse segmento tem o valor mínimo, que a gente chama de piso. Então, nenhuma escola pode pagar menos do que o valor que está na convenção coletiva de trabalho. Essa é a primeira coisa. Eu não vou conseguir destacar 58 cláusulas, né? Mas acho que tem algumas que são específicas. Outra cláusula específica é a que a gente chama de adicional por atividade extra-classe. Todo professor e professora sabe o tanto que a gente leva serviço para casa, né? Você tem que preparar a aula e depois dar a aula e depois avaliar a aula para preparar a próxima aula. Esse trabalho, a gente tem 20% de adicional na convenção coletiva de trabalho, a gente tem 20%, que a gente chama de adicional extra-classe, para essas atividades. Reunião é atividade extra-classe? Não. Reunião é trabalho extra, então é hora extra, né? Trabalho extra-classe, o adicional extra-classe é para isso, para correção de provas, para elaboração de aulas, que você faz na sua casa. Outra cláusula que tem na convenção, que é muito importante para nós, professores e professoras, é a questão da bolsa de estudo, do direito à bolsa de estudo. Então, o professor da escola privada, ele tem direito de pleitear uma bolsa de estudo para o seu filho, para a sua filha, em qualquer escola privada, né? E por que eu digo pleitear? Porque, infelizmente, o patronal, os donos de escola, não querem dar bolsa para todo mundo. Não dão bolsa para todo mundo. Então, a gente tem que estabelecer critérios para não favorecer nem o amigo X, nem o amigo Y, nem nada. É critério que é igual no estado todo para todos os professores e professoras. Mas eu tenho a possibilidade de, dentro da escola onde eu trabalho, estudar os meus filhos com 80% de desconto da mensalidade. E olha que eu vou te contar, Mônica, que eu só estudei meus filhos em escola privada porque eu tinha direito a essa bolsa de estudo. Eu também. Porque o meu salário não era possível eu trabalhar e pagar a escola dos meus filhos, né? Então, essa bolsa é uma cláusula muito, muito, muito importante para nós, professores e professoras. Por quê? Você, por exemplo, professora de educação infantil, trabalha numa escola até o 9º ano, por exemplo. A sua filha vai para uma faculdade, vai para o ensino médio. Se você não tiver a bolsa de estudo, aí acabou mesmo, a gente não tem condição, né? Então, a convenção coletiva de trabalho é um conjunto de normas específica para uma categoria. E, no caso, os professores e professoras do setor privado, específica para os professores e professoras do setor privado. Então, para conhecer toda a convenção coletiva, eu sugiro, né, que os professores e professoras que estão nos assistindo entrem na nossa página www.simprominas.org.br ou na nossa página, no nosso perfil, né, no Instagram, @simprominas, para poder conhecer a nossa convenção coletiva e mandar perguntas para nós, para tirar qualquer dúvida. Valéria, é muito importante a gente destacar esses pontos da convenção, né? A bolsa de estudos foi uma conquista, né? Nem sempre existiu convenção coletiva de trabalho, nem sempre existiu sindicato dos professores. Essa foi uma organização de professores que percebiam que para nossa profissão existiam algumas demandas específicas. Então, os professores trabalhavam em escolas particulares e estudavam seus filhos nas escolas públicas porque o salário que recebiam era incompatível com o valor das mensalidades. Uhum. E foi assim que se construiu, né, a primeira organização dos professores lutando para poder estudar os próprios filhos nas escolas em que eles trabalhavam em outras escolas particulares. E eu também, como você, né, graças à nosso sindicato e a nossa bolsa de estudo, o direito que a gente tem, estudei as minhas 2 filhas nas escolas particulares, porque realmente, e aí se tratando de professor de educação infantil, na maioria é composto por mulheres. Sim. E os salários menos valorizados, Isso. né? Porque quando a gente chega no ensino médio, os salários são maiores, no ensino superior os salários maiores, e aí a gente até encontra mais homens ocupando esses cargos, né? Mas a educação infantil é predominantemente feminino,
e com salários inferiores, que realmente não dão para pagar uma mensalidade de escola particular. Né? E assim, é importante destacar isso que você chama atenção, Mônica, porque quando a gente diz que só conseguiu estudar os nossos filhos e nossas filhas em escola particular, não significa, eu quero aqui dizer mesmo, tá, pessoal? Não significa que a escola, que a gente é contrário a estudar os filhos na escola pública, pelo contrário. Nós lutamos para que a escola pública seja para todos e de qualidade, né? O problema é que, assim como vocês que estão nos ouvindo, nós também temos que levar o filho na escola, buscar o filho na escola. Então, estudar os filhos na escola onde a gente trabalha faz toda a diferença. Facilita a vida. Para começar por isso, né? Por essa questão aí da locomoção. Mas é isso, nós temos ainda uma categoria com pisos diferenciados, né? A argumentação do patronal é que a educação infantil é mais dispendiosa, porque normalmente o professor não trabalha sozinho, tem uma ajudante, porque está na fase de estabelecer a autonomia do estudante. Então, tem sempre mais de uma pessoa. Então, ele diz que isso é mais dispendioso. E o piso é menor, né? E a nossa luta é pela isonomia salarial. Porque todos os professores e professoras têm que ter, no mínimo, a formação de ensino superior. Então, se nós temos a mesma formação, por que temos pisos diferentes? Né? Então, a nossa batalha é por uma isonomia por formação. Né? Então, se o professor tem mestrado, ele pode dar aula na educação infantil ou no superior com o mesmo piso. Essa é a nossa luta. Ainda conseguimos? Não, não conseguimos. Mas é a nossa luta incessante todo ano, quando fazemos a pauta para entregar para o patronal. Além do salário, né, do piso, da isonomia, porque existe a formação, a responsabilidade é a mesma em todos os segmentos, né? Você sabe que eu até acho que a educação infantil, a responsabilidade é maior? Exatamente porque está no momento de formação da autonomia. Você não está lidando com adulto como é no ensino superior. Né? As crianças não são responsáveis por si. Nós ficamos responsáveis por aqueles 20 alunos. E é aquilo que vai dar base também para o resto da vida, né? Para os outros segmentos todos. É isso. Ô Valéria, e aí nessa linha, né, do que a convenção garante, você falou do piso salarial. O que nós percebemos nos últimos anos é que a nossa categoria está cada vez mais desvalorizada, né? A nossa profissão muito precarizada, a opressão dentro das escolas é muito grande, a sobrecarga de trabalho é gigantesca. Com o episódio da pandemia, surgiu o trabalho remoto, que depois virou um trabalho híbrido e que não acabou. Então, além do trabalho presencial, né, das atividades ali físicas, existem agora os diários digitais, o atendimento às famílias, aos alunos online. A gente luta muito pelo direito à desconexão, né, Valéria? Isso. Porque o professor não tem mais tempo para nada, né? A escola entrou dentro da casa dele, não saiu de lá mais, a pandemia passou aquela fase crítica, mas o professor continua desempenhando as tarefas que antes ele não desempenhava, que surgiu com a pandemia. Então, a sobrecarga aumentou muito. Nós perdemos o poder de compra. Durante a pandemia, nós não tivemos os reajustes que nós precisávamos ter, entendendo aquele momento, né? E a evasão escolar que aconteceu também. Mas depois as escolas, elas né, teve uma recomposição aí de tudo, das finanças, e eles conseguiram se organizar, os alunos voltaram, o reajuste das mensalidades acontece, e nós não conseguimos recuperar o nosso poder de compra, nós não conseguimos reajustes justos, nós não conseguimos aumentar o nosso piso salarial, e a gente sabe que isso acontece porque as mesas de negociações, elas são complicadas e nós precisamos ter muita força numa mesa de negociação para conseguir avançar. E ultimamente nós estamos conseguindo manter os nossos direitos e não estamos conseguindo conquistar novos direitos. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que é essa mesa de negociação, de como acontece e também
da necessidade de uma categoria fortalecida, unida, para que a gente consiga avançar. Bom, eu agradeço, Mônica, por você ter feito essa pergunta, porque muitos professores e professoras não entendem como se dá essa questão aí da mesa de negociação, né? Primeiro, eu quero pedir licença para voltar um pouquinho, né, para que o pessoal entenda e contextualize essa questão. Nós tínhamos, né, até 2014, 2015, né, uma lei que garantia o que a gente chama de ultratividade da norma. O que é isso? É assim, a nossa convenção coletiva, no dia, a gente assina, né, ela vale do dia 1º de abril ao dia 31 de março do ano subsequente, do ano posterior, né? Ou a gente pode também assinar por 2 anos. Com a ultratividade da norma, a gente tinha garantido tudo que a gente tinha conquistado até negociar, diferente. Como caiu essa questão da ultratividade, no dia 1º de abril, então no dia 1º de abril de 2025, nós não temos mais nada. A gente, em tese, né, eu digo em tese, vou explicar por quê, volta para a CLT. Então, perde todos esses direitos que eu expliquei anteriormente. E o que a gente faz, então? A gente faz a pauta, entrega 60 dias antes, começa a negociar, inclusive, a garantia de que a convenção valha enquanto a gente estiver negociando. Então, essa é uma questão que faz toda a diferença na mesa de negociação. Que mudou em 2017, né? Não, mudou um pouco antes, eu acho. Não, a ultratividade acho que foi 16, 15, eu não estou me lembrando aqui a data. Em 2017, pioraram ainda. Porque aí o que eles fazem? Eles retiram do sindicato algumas prerrogativas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de homologar a rescisão de contrato no sindicato, né? Tiram a possibilidade da manutenção financeira do sindicato, que era o imposto sindical, que era cobrado de todo trabalhador, 1 dia de serviço. Então, 1 dia de serviço que você pagava para poder regular toda a sua vida. Bom, então, essas são algumas questões que caíram em 2017. Em 2017, em 11 de novembro de 2017, foi promulgada a Lei da Reforma Trabalhista. Em 2018, a primeira categoria que tem uma campanha reivindicatória após reforma trabalhista foi quem? Nós, né? Os professores e professoras de Minas Gerais. E o patronal veio com uma sanha de retirar todos os nossos direitos. E entregou uma pauta, que eles agora também resolveram entregar a pauta, retirando 40 das nossas 58 cláusulas. E essa categoria se unificou de uma forma. Nós fizemos 11 dias de greve e conseguimos garantir todos os nossos direitos e incluir na nossa convenção a homologação no sindicato. E por que isso é tão importante? E eu quero dizer aqui para todas que nos ouvem, quando a gente é demitido, é um momento de maior fragilidade nossa. Se eu não tenho aonde recorrer para conferir se eles estão me pagando certo, eles vão pagar o que quiserem. E aí, na rescisão, eu vejo se eles estão me pagando as horas extras que me devem, se estão me pagando o 13º como deve, férias como deve, se o fundo de garantia está recolhido direitinho. Então, isso tudo nós garantimos que a partir de 2 anos de contrato de trabalho no mesmo estabelecimento, o professor tem direito de pedir que seja feito no sindicato. Então, professor, peça. Se você foi demitido, peça para homologar no sindicato. E aí, Mônica, essa greve fez toda a diferença para nós, porque foi a garantia da nossa convenção coletiva de um sindicato que tem cláusulas históricas, como da Bolsa de Estudos, por exemplo, né? E nós, então, conseguimos, além de garantir e de avançar, a gente vem depois de lá
mantendo os nossos direitos. Com a pandemia, piorou muito. Porque, na verdade, e a gente reconhece isso, aquele momento era um momento de instabilidade e de insegurança para todo mundo. Né? Para nós, que não tínhamos coragem de de ir ao mercado, quando chegávamos no mercado, todo mundo se tirava a roupa na porta, porque não sabia qual era o risco de contaminação. E por isso garantimos que os professores, ali foi também outro divisor de águas, porque a pandemia começou no dia 13 de março, nós tomamos posse como diretoria eleita e eu já pedi ao nosso jurídico que entrasse na justiça pedindo uma liminar para suspender as aulas presenciais, porque a contaminação estava uma coisa impressionante. No dia 16, na segunda, já saiu a liminar e nós já conseguimos, então, suspender as aulas presenciais, que garantiu a vida não só dos professores e professoras, mas também dos estudantes. Então, fomos fazendo esse movimento. E naquele momento, a educação infantil, por exemplo, como é que você dava aula remota? E os pais que não tinham escola para deixar os filhos, tinham que contratar babá. Eles tiraram os filhos da escola, o dinheiro que era da escola foi para babá. Então, teve de fato, ali teve um momento de crise para as escolas. E a categoria entendeu. E com isso, naquele momento não teve recomposição salarial, mas as escolas já tinham tido aumento desde janeiro, que foi antes da pandemia. Bom, dito isso, nós fizemos uma convenção emergencial. Só que para o patronal, a questão da emergência virou para todo sempre. Então, recuar nas cláusulas emergenciais exige até hoje muita luta nossa, muita luta. E a mesa de negociação, até um tempo atrás, ela era composta pelos donos de escola. Hoje não mais. Ela é composta, na mesa de negociação, a gente negocia com quem? A gente negocia com trabalhadores, advogados, aqueles que são administradores, que são contratados para irem para a mesa de negociação, que para garantir os seus empregos, tem que tirar direito nosso. Então, a luta é muito mais difícil, muito mais difícil. E a gente precisa fazer luta junto, né? O Sindicato dos Professores tem 92 anos, é muito respeitado e sabe da importância das leis para que isso reflita nos professores, na qualidade de vida e de trabalho dos professores e professoras. Mas nós também sabemos que se a categoria não estiver junto, o sindicato, nós somos um grupo de diretores eleitos, né? Mas que representa aqueles professores e professoras que vendem a sua força de trabalho. E que precisam entender isso. Vender a força de trabalho, você tem que pôr preço. E se eles não estão pagando seu preço, você tem que cruzar os braços. Você tem que fazer um movimento e dizer, olha, por isso eu não trabalho. E ano passado nós tivemos, foi muito interessante, que ano passado nós tivemos que fazer uma outra greve. Porque eles queriam mexer até nas férias, né, Mônica? Até retirar férias do mês de janeiro. E algumas escolas, na grande maioria das escolas, os professores com medo de perder o emprego, acabavam não entrando de greve. Essa questão de grupo de WhatsApp, faziam comentários, aí tinha sempre um que entregava para o patronal, porque capitão do mato sempre existiu desde a escravidão. E nesse sentido, alguns foram demitidos, porque fizeram greve. Mas nas escolas onde todos fizeram greve, nenhum foi demitido. Como é que manda todo mundo embora? Então, a unidade, a única forma de garantia de direitos e de avanço é com a nossa unidade na luta. Porque do céu só cai chuva. Tem muito tempo que não cai, mas só cai chuva. O resto é luta e luta mesmo de mostrar a nossa força na nossa venda do nosso trabalho. Por isso eu não dou aula, viu, gente? Eu vendo. É importante reforçar isso, né, Valéria, da união da categoria. Porque uma greve parcial tem um peso para o trabalhador
e uma greve que é geral, que é total, que a escola inteira paralisa, né? É outra história. E aí a gente conquista, de fato. O peso reflete na mesa de negociação. Porque ano passado, em setembro, não tínhamos negociado 11 dias de greve, fez com que o patronal, opa, peraí, os pais começaram a cobrar, e os pais entendem a luta dos professores, né? Começaram a cobrar, 11 dias nós fizemos a negociação e fechamos. Tivemos uma perda parcial, mas não foi total como eles queriam impor. Eu costumo falar sempre para os professores, quando eu visito as escolas, que era bem mais fácil mesa de negociação quando a gente lidava com o dono da escola. E além disso, hoje também, Valéria, existem grandes redes, grandes corporações que estão engolindo as escolas menores, né? E estão com um olhar bem voltado agora para as escolas filantrópicas também, porque eles descobriram que a educação é muito lucrativa, né? O professor recebe pouco, é desvalorizado e as mensalidades são altas, então essas grandes redes elas estão assumindo, comprando várias escolas pequenas, e são essas grandes redes que estão preocupadas somente com lucro e não com qualidade de ensino e com o cliente dele que está ali, que estão assumindo também essas mesas de negociação, né, Valéria? É isso. E eu acho, nós temos feito uma luta agora em nível nacional, através da nossa confederação, na questão da regulamentação da educação privada. Porque a educação, ela é um direito constitucional. E é dever do Estado e da família. A educação privada, ela é uma concessão do Estado. Se o Estado, que tem a obrigação, concede, passa para outro desempenhar essa obrigação dele, ele tem que ter regra. Se não tiver regra, se não tiver um regramento, nós não vamos conseguir avançar, não só nos direitos para os professores e professoras, mas no projeto de país, sabe? Porque esses grandes grupos, eles não estão preocupados com qualidade da educação, eles estão preocupados com o número de alunos para investir em bolsa de valores e ter retorno financeiro. Só isso, só tratando a educação como mercadoria mesmo, Mônica. E nós precisamos nos entender, né, Valéria, enquanto classe trabalhadora que somos, que existe aí uma luta de classes, né, e que nós somos oprimidos. Eu, professora de educação infantil, eu sinto um orgulho enorme de fazer parte dessa diretoria. Eu fui convidada pela Valéria, eu entrei para a direção do Simpro, né, foi uma disputa, eu fui eleita, mas eu entrei a convite da Valéria na gestão que ela começou a presidir o sindicato, porque me viram, né, na escola como uma pessoa, como uma liderança, como uma pessoa que se destacava, né, que cobrava, que olhava pelos direitos não só os meus, mas os dos colegas. E aí, Valéria, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância desse reconhecimento enquanto classe trabalhadora e dessa representatividade também. A gente ocupar esses espaços, buscar os nossos direitos, lutar por eles, né? Mônica, a gente tem visto nesses anos que estamos à frente do Simpro, e aqueles que estiveram antes de nós trazem a história, cada vez mais a luta se dá no local de trabalho, nas comunidades, nas cidades e no parlamento, né? O que destruiu ou que dificultou, eu não vou falar que destruiu porque a gente resiste, né? Mas o que dificultou as nossas negociações e que dificultam até hoje foi um conjunto de leis que foi aprovado na Câmara Federal. Além desse conjunto de leis, a Câmara Federal e muitas cidades também tentam, até hoje, aprovar leis que restringem a liberdade de cátedra dos professores e professoras. Tal de escola sem partido, tal de ideologia de gênero, que eu nem sei o que isso trata, a não ser privar os professores e professoras de dar
as suas aulas como deve ser. Então, mais do que nunca, né, o Sindicato dos Professores entende e precisa e trabalha para que a categoria entenda da importância da nossa representação de fato. Não adianta eu estar lutando todo dia, dando a minha aula e querendo ser valorizada, se eu vou para a urna e voto no patrão, e voto no dono do banco. Porque ele preocupa, não é com o professor, porque ele nunca viveu do lado de cá. Ele preocupa com o lucro. Ele preocupa com flexibilizar leis para que ele possa ter mais lucro. Então, é importante que a gente tenha, de fato, representantes. O Sindicato dos Professores, né, o Simprominas, tem diretores que entendem e se dispõem a cumprir mais essa tarefa, né? Por isso, nós temos candidatos e candidatas que representam os professores e professoras nas suas cidades, porque nós sabemos que as pessoas vivem nas cidades. Então, as leis precisam ser feitas nas cidades para que a gente dali tome o rumo do Estado e tome o rumo do país. E a gente só vai mudar a nossa condição de classe com luta e com representatividade. Por isso, eu agradeço muito, né, a sua disposição, a sua disponibilidade. A Mônica disse que quem a convidou para fazer parte do Simpro fui eu. E quem disse a ela que ela precisa ser a representante do povo de Varginha na Câmara de Vereadores também fui eu, né? Então, eu tenho responsabilidade, mas eu tenho a certeza, a clareza de que o povo de Varginha terá uma grande representante e feliz do povo que pode escolher, ter a oportunidade de escolher uma professora da estirpe da Mônica para o representar. Obrigada, Valéria. Estamos juntas aí. Vamos. Só para contextualizar um pouco com isso que você disse, nós tivemos em Varginha, no Plano Decenal de Educação, a aprovação de um artigo no plano que proíbe o estudo de gênero na escola, que é nada mais, nada menos que estudar a igualdade entre homens e mulheres, que a nossa própria Constituição Federal garante e que todos os documentos que regem, né, a educação garantem também o estudo da igualdade entre homens e mulheres. E nós tivemos isso aprovado na nossa Câmara, enquanto conselheira no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, da Mulher de Varginha, nós entramos com um pedido, com uma denúncia no Ministério Público sobre essa lei. O Ministério Público fez, né, uma análise, passou uma orientação para o prefeito pedindo a revogação da legislação por ser inconstitucional. Então, como é que você trata aluno diferente de aluna? Né? Como é que você não trata das diferenças? Porque a gente luta por uma escola que seja igual para todos, mas respeitando as diferenças. Para a gente ver a importância de pessoas representativas ocupando esses espaços, né, políticos, decisórios, para que legislações como essas não sejam aprovadas novamente, né, Valéria? É isso. Eu, mais uma vez, reitero, né, como presidenta dessa categoria, né, da importância de elegermos candidatos e candidatas que, de fato, nos representam. Estou aqui reforçando o pedido e dizendo da importância de eleger uma mulher lutadora, professora de educação infantil, que tem uma visão holística da educação, né, de todos os segmentos, e dizer para vocês o seguinte: votem, que depois pode correr que nós vamos cobrar junto, tá bom? Obrigada, Valéria. Tamo junto. Juntas. Estrela.